Imagina a seguinte situação. Imagina ter um problema físico, tipo algo super crônico mesmo. Uma coisa que afeta o dia a dia, né? Isso, umas verrugas espalhadas pelas mãos, sabe? Daquelas que incomodam, que doem e que, sei lá, nenhum tratamento médico consegue resolver de jeito nenhum. A medicina clássica simplesmente esgota todas as opções disponíveis. Exatamente. E aí, a solução que finalmente faz essas verrugas desaparecerem não é uma pomada revolucionária, nem uma cirurgia super complexa. Não é nada tangível, na verdade. No mesmo, a pessoa simplesmente fecha os olhos e imagina que, tipo, vendeu essas verrugas para um curandeiro por alguns centavos. Ela aceita essas moedas imaginárias na mente dela, sabe? E a biologia do corpo reage a isso. Pois é. 3 semanas depois, a pele está completamente lisa. E, tipo, parece história de pescador, certo? Ou por alucinação. É a primeira reação lógica de qualquer um. Né? Porque nós fomos ensinados que a realidade é sólida, que as leis da física, da biologia, elas são as donas do jogo e que a gente é só peão num tabuleiro que já foi montado. Mas e se esse tabuleiro todo for, no fim das contas, ilusório? E é exatamente por isso que estamos aqui. Ok, vamos desvendar isso. A nossa missão nesse mergulho de hoje não é ficar batendo na mesma tecla daqueles discursos de vibre alto para o universo te ouvir. Isso aí já está muito saturado. Muito. O que a gente quer hoje é dissecar a mecânica oculta da realidade, detalhada nas fontes. Vamos explorar uma premissa lançada lá em 1954 por Neville Goddard. E o que é fascinante aqui é a declaração dele de que a imaginação humana é literalmente Deus. Nossa, é uma declaração que causa um choque de cara, né? Para uma mente lógica, soa quase como uma blasfêmia científica. Com certeza. Mas quando a gente começa a destrinchar a lógica por trás dessa ideia, a coisa ganha contornos muito, muito profundos. Não estamos falando só de uma frase de efeito. Exato. E o mais importante, a gente quer extrair um roteiro prático e testável de 7 dias, baseado nessas técnicas para quem está nos ouvindo. É vital sair da teoria. A diferença brutal e cirúrgica aqui é entre desejar alguma coisa e ocupar o estado de já possuir essa coisa. Como saímos dessa teoria abstrata e entendemos o que significa de fato ocupar um estado, né? Para isso, a gente volta lá para 1933. Nova York. A história do próprio Goddard. Isso. Ele estava em Nova York, totalmente sem dinheiro, quebrado, e queria muito, muito ir para Barbados passar o Natal. E ele procurou o mentor dele, o Abdullah, certo? Sim, e o mentor não deu um mantra para ele. Ele só disse: "Você não quer estar em Barbados. Você está em Barbados. Vá e pense a partir de lá, não sobre lá." Essa é a chave de tudo. O Abdallah não deu nenhum tapinha nas costas dele. Não mesmo. E para quem está nos ouvindo e tentando visualizar isso, eu gosto de pensar numa analogia. Imagina que pensar sobre um desejo é tipo ficar olhando o cardápio de um restaurante pela vitrine. Do lado de fora na chuva. Isso, morrendo de fome do lado de fora. Você vê a comida, mas todo o foco está na falta. Você reforça a separação. Exato. E pensar a partir do desejo é já estar sentado à mesa, sabe? Fazendo a digestão da refeição. A pessoa já está com a conta na mão. E a consciência, segundo essas fontes, não reflete a realidade. Ela é a própria fonte criadora. Quando a gente deseja algo à distância, não estamos apenas fantasiando e reforçando a falta. A pessoa usa o tal do eu sou de forma inversa, né? Perfeito. Quando você diz que quer muito algo, o seu eu sou está firmemente ancorado na ausência daquilo. O mundo exterior é só uma sombra projetada dessa consciência. Mas espera aí. Se pensar a partir de é o grande segredo, por que essas técnicas tradicionais de visualização costumam falhar tão miseravelmente? Porque a imensa maioria das pessoas trata a visualização como uma muleta. É um esforço enorme para iniciantes. Tipo, forçar a barra, sabe? Tem o caso da mulher que tentava vender a casa. Ela fazia rituais, visualizava compradores. E nada funcionava. O mercado ignorava a casa dela. Pois é. Tudo só mudou quando ela parou de tentar vender mentalmente e ocupou o estado de já vendido. Ela imaginou o aperto de mão final, aquele alívio de assinar os papéis. Sim, em 3 dias, ela recebeu uma oferta em dinheiro.
E voltando ao cara das verrugas, ele não ficou imaginando a pele curando aos pouquinhos. Ele vendeu as verrugas e pronto. É aceitação absoluta. Os estados de consciência não são emoções temporárias que você finge ter. É tipo tentar encher um balde furado, né? Tentar visualizar para obter algo, a própria ação de despejar a água confirma que o balde está vazio. Exatamente. Nós mudamos de estado bilhões de vezes por segundo. A diferença entre quem atinge o objetivo e quem não atinge é puramente a estrutura de suposições que a pessoa habita. Agora, como é que alguém que está ouvindo a nossa análise pode saber se realmente mudou de estado ou se, sei lá, está apenas fingindo para si mesmo? E esse é o ponto onde quase todo mundo escorrega. As pessoas acham que precisam de uma gratidão performática. Tipo dar pulos de alegria pela casa. Frenética é a satisfação. Uma paz silenciosa, né? Quase entediante. Entediante é a palavra perfeita. Se conectarmos isso ao panorama maior, a aceitação tranquila de algo que já é seu é o sinal verde. Aqui a coisa fica realmente interessante. Quer dizer, que não precisa pular de alegria. É como lembrar onde deixamos as chaves perdidas, sabe? Exato. O desespero some. Sumiu e vira um alívio silencioso, banal. O exemplo lá do homem estagnado no trabalho que queria uma promoção ilustra bem isso. Sim, ele não imaginou uma festa surpresa no escritório. Não, ele só imaginou estar sentado na nova sala. Com a placa na porta e sentiu aquela satisfação silenciosa de, bom, finalmente cheguei. E 2 semanas depois, a empresa criou um cargo perfeito para ele. É o conhecimento calmo de ter um teto sobre a cabeça. Mas a gente tem que ser realista. E quando antigas memórias, traumas, impedem essa sensação de paz? Quando o passado puxa a pessoa de volta para a frustração, Isso, a mente da pessoa fica sabotando. aí entra um conceito brilhante das fontes. A revisão. A genialidade psicológica da revisão é incrível. Conta pra gente do soldado na Segunda Guerra. Esse caso é muito marcante. É um exemplo dramático. Ele estava prestes a ser desonorosamente dispensado do exército, O que seria o fim da linha para ele na época? uma ruína social completa. Mas ele revisou o evento. Todas as noites, em vez de focar no desespero do tribunal, ele imaginou um aperto de mão. Uma despensa honrosa, né? Isso. Ele repetiu até reescrever o significado daquela memória. Ele dissolveu a identidade de soldado desonrado. E, no fim, a corte marcial alterou a decisão. Nossa, então não se trata de entrar numa máquina do tempo e mudar o passado físico. Não, claro que não. É sobre desarmar a bomba que o evento deixou na nossa mente atual, certo? Exatamente. A realidade se reorganiza porque a sua resposta interna mudou. E isso entra naqueles 7 bloqueios invisíveis que as fontes citam. O medo do sucesso é muito comum. Aquele homem que não conseguia enriquecer por causa do trauma com o pai. O pai era rico e foi atacado por isso. Então, inconscientemente, a mente dele associava dinheiro a perigo. Faz todo sentido. Se a técnica não funciona, não adianta forçar mais técnica. A pessoa tem que procurar qual crença escondida está sabotando o processo. Tem que olhar lá no fundo da identidade antiga. Certo, digamos que o estado foi ocupado e os bloqueios superados. Como é que a realidade física entrega o resultado sem que a pessoa precise controlar cada passo? Isso levanta uma questão importante, porque a lógica destrói a manifestação. A nossa mente racional odeia isso, né? Ela quer um mapa, um GPS de A a Z. O intelecto quer microgerenciar tudo, mas as fontes falam do perigo de tentar controlar o como. E é aí que surge a ponte de incidentes. A ponte de incidentes. Aquela história da mulher que queria visitar a Sibéria ilustra muito bem isso. Ela não falava russo e não tinha dinheiro nenhum. 0 recursos, mas ela habitou a imagem de estar num templo budista lá na Sibéria. E o que aconteceu depois foi bizarro. Uma série de coincidências foram formando uma ponte de eventos. Ela conheceu um guia que precisava de companhia com despesas pagas. O que mostra que a consciência é infinitamente mais inteligente que o intelecto. É muito louco pensar nisso. Tentar planejar a viagem seria um tiro no pé. Sim, a consciência é capaz de orquestrar caminhos que a lógica jamais conceberia. Não se deve limitar o Deus de Israel, como a fonte diz. Manifestar uma viagem já é nível iniciante, sabe?
O verdadeiro poder é reescrever quem a pessoa é fundamentalmente, como o caso do homem viciado em drogas por 25 anos. Ele foi direto na raiz. Ele abandonou a velha identidade. Ele adotou o estado de eu sou um artista sóbrio e criativo. E 7 anos depois, era um calígrafo profissional de sucesso. A identidade antiga literalmente morreu. Morreu de inanição, porque ele não deu mais atenção a ela. Nossa! Mas olha, teoria sem aplicação é apenas filosofia. Como prometido na abertura, é hora de transformar todo esse conhecimento num experimento prático. Um experimento controlado e científico. Exato! Então, o que tudo isso significa na prática para nossa audiência? Vamos para o roteiro prático de 7 dias baseado nessas técnicas. O que a pessoa faz no dia 1. O dia 1 é sobre a escolha do desejo. E tem que ser algo pequeno, específico e improvável. Mais verificável. Nada de tentar ficar milionária de um dia para o outro, certo? Não, de jeito nenhum. Isso só gera resistência. Escolha ver uma vaga de carro num lugar impossível, ou receber uma mensagem específica. Tem que escrever com exatidão no papel, né? E aí, nos dias 2 e 3, o que acontece? A construção da cena. A pessoa cria uma cena muito curta, de 10 a 30 segundos. E a regra de ouro é: a cena tem que implicar o cumprimento final do desejo. Uma consequência de que já aconteceu, não o processo. Exato. E ao adormecer, a pessoa reproduz essa cena em loop, sentindo-a como uma memória real, sem forçar emoção histérica. Aquela paz entediante de novo. E por que tão curta a cena, aliás? Porque se for longa, a mente dispersa. Uma cena de 10 segundos, você consegue focar e repetir até dormir. Faz sentido. Aí chegamos nos dias 4 a 6, saturação e desprendimento. Durante a noite, continua o loop da cena. E de dia? Durante o dia é o desafio real. A pessoa precisa praticar o distanciamento. Ou seja, nada de checar o celular obsessivamente para ver se a mensagem chegou. Nem pensar. E quando surgir o pensamento ou a dúvida, a técnica é dar um sorriso interno, sabendo que já está feito. Então, se o cérebro surtar de ansiedade, não é para lutar contra a dúvida. Brigar com a dúvida só dá poder a ela. É como socar o ar. Você tem que deixar a dúvida passar como uma nuvem. Apenas observar e deixar ir. E no dia 7, o que a pessoa faz? A documentação. Pegar o papel do dia 1 e revisar honestamente os resultados. Aconteceu exatamente igual, parcialmente ou nada. E se não aconteceu nada? A técnica falhou? Se não aconteceu, a pessoa precisa avaliar com muita honestidade se houve uma verdadeira ocupação do estado de já tenho, ou se passou a semana toda na ansiedade esperando um milagre. Tem que ser brutalmente honesto consigo mesma. Não é um pedido de fé cega, sabe? É um convite à curiosidade científica para que a audiência teste as premissas por si mesma. É um método brilhante de treinar a mente a reconhecer seu papel como causa criadora. Tira a pessoa do estado de vítima total e a coloca no de criador consciente. Fazendo uma recapitulação rápida da nossa exploração aqui, Sim, vimos a diferença entre pensar sobre e a partir de. a necessidade absurda de ter uma satisfação tranquila e banal em vez de desespero e euforia, e como usar a revisão e a ponte de incidentes. Tudo se conecta na construção de uma nova identidade. É fascinante. Mas para a gente fechar e deixar aquele pensamento provocativo para o pessoal que nos ouve refletir, Bom, as fontes afirmam que nunca estivemos separados desse poder criativo e que não há ficção maior do que a verdade que ainda não foi realizada. a consciência não para de trabalhar um segundo, né? Exatamente. Ela está constantemente criando mundos a cada instante, mesmo sem a gente perceber, mesmo no piloto automático. Nossa. Então a reflexão é: qual realidade exatamente a estrutura do seu monólogo interno, neste exato momento, está projetando como inevitável dia de amanhã? Caramba. Isso é profundo demais e assustador na mesma medida. Dá muita perspectiva sobre a nossa responsabilidade. Eu recomendo muito que quem está acompanhando aplique o roteiro de 7 dias. Com certeza, o laboratório prático é onde a mágica acontece. Testa, anota, documenta. Muito obrigada pela companhia nessa análise de hoje. Um abraço e até a nossa próxima exploração.